Oi, pessoal! Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre uma das peças do Shakespeare, tá? Uma das suas mais famosas, né? A primeira mais famosa, Romeu e Julieta, claro, né? Mas hoje não é essa, tá? Hoje a gente vai falar de Hamlet, né? Que o personagem principal, ele dá nome, né? À própria peça, tá? Acho que, assim, porque ele é muito importante, né, na peça. Eu não fui, assim, procurar se é realmente esse motivo, tá, gente? É só, assim, hipótese da minha cabeça. Se vocês souberem o real motivo, né, vocês podem falar aí nos comentários, tá? Mas então, né, vamos lá pra peça. Ela foi publicada, né, a primeira vez em 1623, tá? Então faz um certo tempinho aqui, aí, tá? Essa minha edição aqui, que eu peguei pra ler, ela não tem nada, assim, de especial em si, tá? Ela é a edição que é disponibilizada mesmo, né, pra leitura, né, esqueci o nome agora, mas enfim. Vamos lá, a peça, ela tem aqui, né, ela tem 5 atos, né, ela é dividida em 5 atos, que vão, assim, girar, né, esses atos vão girar, então, em torno de um acontecimento específico que acontece com o Hamlet, né? Porque o pai dele vai morrer, né? Não sei se seria essa forma certa de falar isso, mas vocês vão entender já já. Sim, gente, uma coisa, tá? Se você é aquela pessoa que não gosta de spoiler, né? Ficar, não sei o quê. Então, assim, cuidado de assistir esse vídeo, né? Ou qualquer outro que seja do meu canal, porque querendo ou não, vai sair spoiler, tá? Então, eu acho que assim, o spoiler ele não vai, né, prejudicar, né? Acho que vai fazer você querer conhecer mais ainda, né? Mas enfim, tá? Então, ó, vou ler aqui os personagens pra vocês, tá? Nós temos os personagens da peça, o Cláudio, né, rei da Dinamarca, o Hamlet, é, Fortinbras, né, príncipe da Noruega, Horácio, que é amigo de Hamlet, Polônio, que é o camareiro mor, Laertes, que é o filho de Polônio, Voltimando, que é um cortesão, Cornélio, cortesão, Rubem Krantz, cortesão, não sei se é assim que fala, tá, gente? Meu inglês é Guildenstern, cortesão, não sei se é assim também, Osrico, um nobre, um padre, Bernardo, que é oficial, Marcelo, oficial, Francisco, um soldado, Reinaldo, criado de Polônio, um capitão, embaixadores ingleses, atores, coveiros, Gertrudes, né, que é a rainha da Dinamarca, que é a mãe do Hamlet, Ofélia, filha de Polônio, e aí tem nobres, senhoras, oficiais, soldados, marinheiros, mensageiros e criados, e, gente, tem o fantasma do pai de Hamlet, tá? Inclusive, ele tá listado como o último aqui, né, dos personagens dramáticos, mas assim, esse fantasma do pai é bem, né, que vai assim, digamos que ser uma peça ali geradora desse conflito, tá? Então a gente vai ter esse drama iniciando quando esse fantasma do pai dele começa a aparecer, tá? Ele vai começar a aparecer primeiramente para os soldados que eles ficam ali ao redor do castelo, né? E aí, na verdade, aparece para um, se eu não tô enganada. E aí, esse soldado, ele vai falar com os amigos dele que ficam fazendo a guarda ali do castelo, né? Com ele, tá? E aí, gente, os amigos dele ficam, nossa, mas não é isso, né? Não pode ser verdade isso e tudo mais. Eles ficam, ah, mas é sim, vocês vão ver, fiquem aqui nessa hora e tudo mais, que vocês vão ver, né? E aí, realmente, eles vão ficar lá de vigia, né? Nesse horário que ele aparece e tudo mais, ele realmente aparece. E aí, depois disso, né? O Hamlet, ele vai descobrir, né? Que o fantasma do seu pai, ele tá aparecendo, né?
E aí, gente, ele vai querer comprovar, né, de fato, se realmente o fantasma do pai dele tá aparecendo, se isso é conversa, não sei o que, né? Ele não é, primeiramente, né, que uma coisa que eu achei interessante, né? Ele não é aquela pessoa que fica, nossa, isso é mentira, vocês estão falando isso. Ele realmente, assim, né, não duvida, né, dos soldados ali. Ele fala, não, vamos lá, né, vamos ver se tá aparecendo mesmo, vamos botar isso à prova, né, se isso é verdade, se não é, enfim. E aí, e aí ele vai ver, né, e aí o fantasma do pai aparece pra ele, tá, gente? E aí ele fala o que aconteceu, de fato, né? Que assim, ele na verdade, ele não morreu, né? Ele foi morto. Ele foi morto pelo próprio irmão, gente, tá? Então assim, né? Já começamos com essa questão aí, né? E aí esse fantasma do pai dele vai pedir pra vingar, né? Ele, porque isso foi muito errado, não sei o quê. Inclusive, esse irmão dele, né, vai se casar com a mãe do Hamlet. Gente, sério isso, né? É sério, tá? E aí, né, quando o Hamlet, ele descobre isso, ele fica assim... Ele fica louco, né? Ele fica realmente louco de verdade. Não assim, só no termo de utilizar, né, gente? Ele fica realmente louco. Como vocês sabem aí que ele é famoso por isso, né? E é uma loucura que, assim, a gente vai percebendo, né, na própria narrativa, na própria fala dele, sabe? É... E aqui, ó, achei a parte aqui. Sim, o fantasma, né? Ele fala que ele foi morto por um veneno, tá? Que o irmão dele, ele coloca um veneno no ouvido dele, né? E esse veneno, ele diz o nome do veneno, se eu não tô enganada. E... Mas eu não sei aqui, não tô achando. Bom, aí tem uma fala aqui, né, do fantasma que ele fala assim: sua alma de teu pai, por algum tempo condenada a vagar durante a noite, e de dia jejuar na chama ardente, né, até que as culpas todas praticadas em meus dias mortais sejam nas chamas ao fim purificadas. E aí ele vai falar, assim, se você algum dia já amou seu pai, né, você tem que vingar ele, né, vinga o assassino dele, né. Aí ele fica assim, assassino? Ele, sim, assassino, né? Assassino, terrível, né? E aí ele fala, né? Quem foi que matou ele, né? Ele fala assim, a cobra peçonhenta que lançou na vida do teu pai, que, enfim, sabe? Que agora cinge a coroa dele, né? Cinge a coroa do pai do Hamlet, né? E aí, Hamlet então fica com esse propósito. Não, eu vou ter que vingar o meu pai. Mas ele pensa, né? Ele, assim, ele não é aquela pessoa que é, vai fazer assim, já vai sair, já vai vingar, não. Até porque a gente vai ter o desenrolar da narrativa aqui, tá, gente? E, e ele pede pra esses soldados que viram lá com ele, né? O fantasma do pai dele, né? Não contarem mais pra ninguém e tudo mais, até porque ele tem um plano lá, que ele vai fazer certas coisas e tudo mais, né? E aí, gente, a gente vai ter os acontecimentos no castelo, né? Que vai ter o casamento, né? Da mãe do Hamlet com esse tio dele, né? Que na verdade. Enfim. E nesse meio tempo, a gente tem também outra questão, que é outra personagem que, assim, é importante, mas, assim, pra mim não é tão importante como eu imaginava ser. Por quê? Eu, assim, pelo que eu já tinha ouvido falar sobre essa peça, né, sobre esses personagens, eu acreditava que a Ofélia era, assim, era uma personagem que aparecesse mais, que tivesse mais presente, né, que
enfim, de fato, realmente você percebesse, assim, mais coisas dessa personagem. Mas não é o que acontece aqui, tá? Eu fiquei tipo assim, como assim? Sério? Mas aí, né, nós vamos ter a presença dessa personagem, né, que é a Ofélia, tá? E a Ofélia, né, gente, ela vai dizer para o pai dela, né, que o Hamlet, ele tá com as atitudes meio assim, meio exageradas, né, porque eles, assim, tem a questão de cortejar, né, e tudo mais, que isso aí, ok, aceito, só que o Hamlet ele tava indo além, né, e ele fala assim, ele fala pra filha, olha, então você vai fazer isso, a gente vai combinar que você vai nesse dia, vai lá no castelo lá, vai se encontrar com ele, vai falar com ele na frente e vou ficar escondida ali olhando como rei e tudo mais. Aí ela, não, beleza, né? Vamos fazer isso e tal. E aí, gente, ela vai, combina de fazer isso, né, com o pai e tudo mais. Só o que é que acontece, né? É... Ela encontra o Hamlet, né? Só que ele se faz de desentendido. Como se ele nunca tivesse nem assim, sabe, nem mandado nada pra ela, não mandado carta, nem nada, não sei o quê. E é uma coisa que você fica assim, durante a narrativa, você fica assim, não, mas essa paixão, né, que a Ofélia diz que o Hamlet tem por ela, deve ser coisa da cabeça dela, sabe? Até porque, assim, ele age bem durante a narrativa, né, durante o drama, ele age bem, sabe, bem assim, como se ela realmente, de fato, tivesse, assim, falando loucura e tudo mais, né? Mas acho que é estratégias ali mesmo, da própria narrativa é, de demonstrar isso, né? De demonstrar que de fato existe, só que assim, o Hamilton ele tava depois dessa questão com o pai, né? Ele tava se fazendo. Só que pra mim, gente, eu não sei, essa questão ainda é uma coisa assim que eu tenho que ver direitinho. Por quê? É, nem assim, nem antes, né? Você vê essa questão do diálogo entre os dois, né? Você vê a Ofélia falando sobre, tá? E a gente vai ter uma fala de fato do Hamlet em relação a isso lá no final da tragédia, tá? Que vai aí mostrar uma outra visão sobre essa questão da relação dos dois pra gente, certo? Então aí, se vocês tiverem alguma opinião sobre isso, deixem nos comentários, tudo mais pra gente discutir sobre, certo? E vamos lá, né? E aí, pronto. E aí, então, ele vai, né, querer se vingar do rei e tudo mais. O rei, gente, ele tinha chamado aí uns colegas, né, do Hamlet, porque ele percebeu que o Hamlet, ele tava agindo estranho, respondendo estranho, ou seja, tava falando umas coisas nada a ver, né? Ele tava realmente, de fato, louco, né? Mas assim, em alguns momentos você vê que é uma loucura que não é totalmente 100% louco, sabe? É como se ele tivesse ali um pouquinho sã ainda, né? Um pouquinho da sanidade ainda tivesse ali. E aí, né, a gente vai ter a presença desses amigos aí do Hamlet, tá? Na narrativa. Que esses amigos, eles vão trazer outras questões importantes. Eles vão trazer atores, né? Inclusive era muito comum, né, no reino e tudo mais, nessa época, trazer atores pra, enfim, demonstrar ali atuações e tudo mais, né? E aí, gente, o que é que acontece? O Hamlet, ele já sabendo de tudo, né? Já sabendo por que o pai foi morto e tudo mais, ele vai combinar com esses atores de que eles vão apresentar a cena lá que eles têm que apresentar, mas que vai ter uma mudança na cena. E essa mudança vai ser com alguma coisa que ele vai escrever, dando outro final para a narrativa. E adivinha qual vai ser o final? Vai ser o que aconteceu com o pai dele, né? Vai ser a situação lá do irmão do pai dele, envenenando o pai dele e tudo mais. Gente, sério. E aí, cada dia mais ele vai. O Hamlet, né? Cada dia mais que vai se passando, ele vai enlouquecendo e tudo mais. E aí chega assim, o pico,
né, da narrativa, que é quando vai ter essa apresentação desses atores, né? E aí nessa apresentação, né, quando acontece essa cena aí, né, Hamlet, eita, fala até com o amigo dele, né, que é o camareiro lá, uma coisa assim, gente. E fala com ele, olha, você fica de olho no rei agora, né, rei. Fica de olho na reação dele quando acontecer isso, que eu também vou ficar de olho e tudo mais, como é que ele vai reagir, né, e tudo mais. Ou seja, vai mexer com o psicológico dele, sabe? Ele não vai vir assim, fala, olha, você matou meu pai, não sei o que. Não, ele quer, né, enfim, tem tudo planejado. E aí, né, o rei fica assim, em choque. Ele manda parar, ele sai da situação lá, e aí começa, gente, aí começa tudo, né? E aí o Renato fica assim, mas por que o rei está se doendo, né? Por uma coisa assim, que é da peça e tudo mais. E aí fica tudo claro, né, gente, o que é que tem acontecido. E o Hamlet, ele vai então falar, né, com o rei manda chamar ele, disse que ele tá louco por ele ter feito isso, não sei o que. A mãe também concorda com o rei, tá, gente? Então, enfim. E aí vai ter uma coisa, né, que vai acontecer que tem um momento, né, logo após essa apresentação dos atores, que o Hamlet ele vai falar com a mãe, né? E aí a mãe, ela tá lá no quarto, e aí do nada vai aparecer o pai da Ofélia, que esse pai da Ofélia é o camareiro do rei, tá? E, e aí ele vai achar que era outra pessoa que tava aparecendo, né? Ele não consegue ver ali porque tá no escuro, coisa assim, de noite, né? E aí ele acaba acertando, né, a espada ali nele, gente. Acaba matando o homem, gente. Né? E aí fica aquela loucura. E ele fala pra rainha que, infelizmente ele entrou ali e fala que é um rato, né? Que tinha entrado e misturou aquela loucura toda. Enfim, ele vai enterrar, né? O pai da Ofélia. A rainha vai falar com o rei da situação que tem acontecido. O rei diz que é urgente, tem que mandar o Hamlet pra Dinamarca. E porque ele tá precisando, não sei o quê. Só que na verdade ele queria mandar, né? Porque ele também queria, assim, desaparecer com o Hamlet, né? Pra ele não mostrar ali, né, pra todo mundo a questão do que ele próprio tinha feito, né? E aí, gente, vai voltar o filho do. Eu esqueci o nome dele que morreu, né? Que é o irmão da Ofélia. Ele vai voltar, né? E a Ofélia, então, né, quando ela descobre da morte do pai, né? Ela vai ficar louca, ela vai morrer, né? Afogada lá no lago, né? E aí volta o irmão também vai descobrir da morte da irmã, né? E aí é que ele fica louco, né? Ele fica louco e o rei diz que foi Hamlet e tudo, né? Que foi culpa dele. E ele quer descobrir onde é que ele tá. E enfim, né? E aí o Hamlet, ele vai. Ele tá, então, ele foi de navio lá, né, pra onde o rei disse que ele ia e tudo mais com os amigos, esses amigos dele que eu comentei, havia comentado no início, tá, gente? Só que aí ele acaba voltando, né, e quando ele volta ele vai encontrar o Laerte, acho que é Laerte, se eu não tô enganada, o irmão da Ofélia, e eles vão, né, marcar aí uma disputa e tudo mais, né? E nessa disputa tá tudo planejado com o rei, que eles vão colocar veneno na arma lá que eles vão lutar, e que esse veneno, quando encostar, ele vai já atingir ali a pessoa, ou seja, vai ser fatal, né? E aí acaba que eles vão lutar e que a espada corta um, depois corta o outro. A rainha, ela vai beber também o vinho, né? Que vai estar o veneno lá no vinho. E aí acaba, gente, na tragédia, realmente, né? Que é uma tragédia, né? Faz jus ao nome, né? Vai morrer, então, todo mundo, né? O Hamlet, o irmão da Ofélia, a Ofélia, o rei, a rainha, né? O pai da Ofélia. E que acaba a tragédia, né? Com essa cena aí final,
tá? Então, com esse breve, né, resumo aí da peça, eu vou trazer agora algumas questões pra gente debater um pouco, conversar um pouco aqui sobre as questões mais teóricas relacionadas ao drama, né? Relacionadas ao teatro, em específico à tragédia, né? Que é o gênero teatral, que é o gênero dessa obra, tá? E aí, né, é importante a gente lembrar que tem algumas... Tem uma, né, uma certa estrutura, esse tipo de narrativa, né? Que segundo Aristóteles, tá? Ele diz que tem certos elementos principais na tragédia, né? Então ele vai dizer que tem o enredo, é o caráter, né? Que seria as qualidades morais dos personagens, o pensamento, né? Que são ideias, reflexões, argumentos durante a narrativa, a linguagem, né? A música e o espetáculo, certo? Ele diz que são esses elementos os elementos principais da tragédia, né? E, gente, ele fala da questão do herói trágico. Acho que vocês já ouviram falar, né? Muitas dessas peças gregas, né? Vai ter o herói trágico e tal, que vai acontecer alguma coisa, enfim, né? Que cai na desgraça por conta de um erro trágico, né? Que é sempre algo muito assim, como a gente tem aqui, né? Na questão desse herói trágico, né? E ele diz que o objetivo da tragédia é provocar piedade, né? E ou temor, né? Então, é isso que a gente presencia, tá? Em Hamlet e em outras tragédias também. Só que, né, algum desses elementos, dois no caso aqui, a gente não vai encontrar no Hamlet, né, que é a questão da música, né? Claro que assim, a gente tem uma certa sonoridade, né, em alguns momentos ali, mas não é aquela questão tão presente, né? E a questão do espetáculo, né? Até porque esses elementos, eles são mais voltados para aquela para a peça representada, né? Aquela questão do teatro grego e tudo mais, né? O teatro do Shakespeare já é algo mais recente, mais moderno, digamos assim, né? Mas mesmo assim ele segue aquela base, né, da tragédia grega, tá? Então a gente vai ter nessa questão do enredo, né? Esse enredo aí que é em torno da morte do pai, né? Do fantasma do pai do Hamlet. As qualidades morais dos personagens e qualidades aqui a gente pode ter qualidade boa, qualidade ruim, né? A gente pode ter assim essa questão do ponto bom e a questão do ponto ruim, né? A gente tem a questão do rei, né? Que é o irmão do pai do Hamlet, que a gente vê que ele não é uma peça boa, né? As qualidades do próprio Hamlet, né? A questão do pensamento, né? Que tem muitas reflexões, gente. Pronto, é outra coisa que eu ia falar com vocês. Que durante a peça a gente vai encontrar muitas reflexões, né? Então, tem uma aqui que eu tinha até destacado, que é o seguinte. Deixa eu encontrar aqui para eu ler para vocês, né? Que eu acho bem interessante, né? Interessante que ele fala assim, ó. O Hamlet, ele fala assim: há uma especial providência na queda de um pardal. Se tem de ser já, não será depois. Se não for depois, é que vai ser agora. Se não for agora, é que poderá ser mais tarde. O principal é estarmos preparados, né? Então, assim, tem muitas questões filosóficas, muitas reflexões que ele traz, sabe? Ele é um louco assim, né? Louco filosófico, né? E nessa passagem, ele mostra que, tipo assim, que tem uma certa providência, né, nisso, tem uma certa, né, tem um certo... Olha, você tem que estar preparado para isso, né, se não for agora, vai acontecer, né. Enfim, tem tantas outras que aparecem aqui, outras reflexões, né, tem momentos que ele enrola muito ali para responder, até é engraçado, porque as pessoas ficam assim, mas que ele tá falando, gente? Esse menino tá realmente doido, sabe? Mas é interessante, né? É interessante se você gosta dessas questões mais assim. Interessante, eu super recomendo. Tá, gente? Sim, e como, né, o próprio nome diz, é uma tragédia por quê?
porque vai acontecer um evento trágico ali, né, nessa narrativa, né, que vai gerar conflitos ali e pode gerar até outros conflitos dentro de um conflito geral, tá certo? Bom, acredito que é isso, tá? Eu trouxe aqui de forma bem, tentei trazer de forma bem resumida, entre aspas, né, um pouco dessa peça que eu achei bem assim, e que realmente no final desperta aquela coisa assim, você fica sério. Mas, né, enfim, leiam, né, leiam Shakespeare. Inclusive, eu já tô vendo outras peças dele pra eu ler também, já tô separando, tá? E quando eu ler, eu pretendo fazer vídeo também, né? Muito interessante, tá? Aqui foi realmente, gente, algo resumido, porque, assim, como eu falei pra vocês, né, tem, assim, muitos pontos, né, que dá para você ver direitinho essas reflexões que ele tem. Tem muitas reflexões que tem ali. Ele traz um sentido duplo, né? Em algumas falas dele, né, do Hamlet. Algumas falas também da própria Ofília, tá? Sim, outra coisa que eu não falei, né, disse que eu ia falar pra vocês, é essa questão da relação dos dois, né? Quando o Hamlet ele volta, né, ele descobre que ela tinha morrido, é aí que ele fica realmente, né, que ele demonstra que tinha algo por ela, ele diz que gostava dela e que, enfim, você vê que ele realmente, né, não era algo que era só da cabeça da Ofília, né, mas enfim, né, ele infelizmente declara isso, né, no momento que já não era tão oportuno, né, ele poderia ter feito isso antes. E me digam aí nos comentários se vocês já leram, né? Já leram essa peça, já leram alguma outra peça do Shakespeare, se vocês gostaram, se não gostaram, tá? É isso, obrigada por assistir, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar e até o próximo vídeo.